Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na semana passada, o Renato ele esteve aqui à frente compartilhando nesse momento, e eu queria pegar um texto que ele leu, acho que foi o primeiro que ele leu lá em João 20, o Evangelho de João, capítulo 20. E lá tem uma expressão interessante que eu gostaria de considerar junto com os irmãos. É um trecho em que o evangelista ele relata sobre esse momento em que Maria Madalena ela viu ali o sepulcro vazio e ela volta correndo aos discípulos para passar essa informação. E no versículo 3, João ele fala que Pedro e João, eles correram em direção ao sepulcro onde estava o corpo do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 3 aqui. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E mais especificamente, a expressão que eu gostaria de considerar com os irmãos está no versículo 8, no final dele, quando aqui João ele entra no sepulcro e ele vê e ele crê. E é justamente essa expressão do crer. Porque, como também Pablo já orou hoje, todo o Evangelho, todas essas boas novas que a nós também foram anunciadas, e se nós pensarmos se pudéssemos pensar como um homem natural, como um homem sem a revelação espiritual, e vermos toda a história bíblica, tudo que é desenrolado aqui nos textos bíblicos, como o texto que Oséias leu da criação ali do princípio, e um Deus, através da sua simples ordenança, da sua palavra, todo o universo ele ser formado, e a história do próprio Senhor Jesus, quando ele, também Deus, ele se faz homem, ele vive como homem, ele vive entre os homens, e ele segue o seu destino, a sua missão até ir à cruz e morrer, e depois de 3 dias ressuscitar, e depois aí de 40 dias ele subir e assentar-se à destra do Pai. Irmãos, toda essa história, se nós vermos e lermos ela com uma mente natural, com uma mente humana, se nós enxergarmos ela com olhos naturais, nós com certeza falaremos que é uma loucura. E não é à toa, irmãos, que no mundo existem muitos ateus estudiosos, que conhecem também inclusive a Escritura, justamente para refutá-la, para rebatê-la. Mas é interessante porque quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, aquela passagem super conhecida, aquela situação extremamente conhecida, em que Jesus pergunta aos discípulos quem os homens diziam que ele era, e depois pergunta quem eles, discípulos, criam que ele era, até que Pedro ele faz esse anúncio de que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e ali o Senhor Jesus ele afirma para Pedro que aquela declaração que ele faz
Foi uma revelação dada não por homens, dada por carne nem por sangue, mas dada pelo próprio Pai. E se nós nos reunimos hoje, irmãos, e nos colocamos diante desse momento, e se nós, quando nos colocamos diante desse momento, nós estamos nos remetendo a algo passado, então nós precisamos ter essa convicção de que o que estamos fazendo por fé. Porque, continuando aqui no capítulo 20, e aí foi também uma conexão que eu fiz, no versículo 24 também a gente conhece essa situação em que João ele fala ali que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus, depois dessa situação em que Pedro e João, eles foram ao sepulcro, Jesus estivera com os discípulos, e Tomé não estava nessa situação. E os discípulos, eles, no versículo 25 é dito que eles falam a Tomé que eles viram o Senhor, que eles viram a Jesus, e Tomé responde: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, após essa declaração de Tomé, ele responde: porque me viste, creste. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, nós somos esse grupo. Nós fazemos parte desses que Jesus menciona, desses bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque nós não estamos naquela situação em que alguns, talvez contemporâneos ou pouco depois ou a próxima geração daquele momento em que o Senhor Jesus viveu nessa terra, em fatos não tão muito distantes que aconteceram e ou aquelas pessoas, algumas delas creram. Não é uma situação em que alguém contemporâneo a nós falou de situações atuais e nós cremos, mas não, irmãos, passaram-se mais de 2000 anos, e por alguma razão, o nosso ajuntamento, o movimento que fazemos de nos ajuntarmos e de comermos, participarmos desse pão e bebermos desse vinho, se não há uma realidade, mas deveria haver a realidade de que nós cremos, de que nós sabemos o que estamos fazendo, de que nós estamos anunciando a morte de Jesus, desse homem que é homem e que é Deus, e que teve a sua história aqui nessa terra e cumpriu de maneira completa aquilo que o Pai tinha como propósito para ele. E isso é o que nós temos estudado também em Romanos, essa fé que nós temos estudado em Romanos, mais especificamente capítulo 14, ou quando o Celso compartilhou no versículo 15 sobre essa visão celestial. Irmão, se os nossos olhos espirituais não fossem revelados, isso aqui para a gente seria loucura, seria uma grande perda de tempo. E será que nós estamos perdendo tempo ao fazermos isso? Ao levantarmos 6, 7 horas da manhã num domingo, um dia ótimo para descansar, e para nos ajuntarmos aqui com um grupo de pessoas e participarmos desse momento? Irmão, se não houver uma realidade, se nós não fizermos isso com fé, realmente vai ser uma grande perda de tempo. Estaremos aqui fazendo algo muito mecânico, fazendo algo que não faz sentido nenhum para a nossa vida. Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Ele tem desejado a cada dia, a cada situação, revelar mais dEle mesmo para nós. E voltando aqui no início do capítulo 20, irmãos, e é interessante, aí eu estava pensando isso agora
sentado ali, porque no versículo 8 tem esse relato de que João ele viu e creu. Só que, olha que interessante, porque no versículo 4, também fala que, o versículo 4, o versículo 5, fala que João, ele tinha visto, ele viu os lençóis. Então, num primeiro momento, João viu, mas ele não creu. Não foi relatado que ele creu. Foi relatado que ele creu quando ele entra ali no sepulcro, quando ele vê novamente, e aí ele crê. Porque, pegando essa situação de Saulo, quando ele converte, se o Senhor ali não tivesse aparecido para ele, e ele não tivesse tido essa visão, se ele não tivesse tido algo sobrenatural, ele continuaria sendo aquele perseguidor da igreja, aquele perseguidor dos santos, mas por causa de uma revelação espiritual, por causa de uma visão celestial, ele pôde crer, e ele pôde, de maneira até mesmo mais empenhada do que ele fazia antes, quando ele perseguia os cristãos, ele pôde anunciar a esse Jesus, a esse que viveu na terra, a esse que teve também os seus discípulos, e que morreu e ressuscitou. Irmãos, e se nós não fizermos isso por fé, se nós não participarmos desse momento, tendo plena certeza de que aqui não tem nada de humano, mas é um momento completamente espiritual, volto a afirmar para os irmãos, vai ser uma perda de tempo. E temos essa oportunidade, irmãos, de fazermos parte desse grupo de muito felizes, de bem-aventurados, dos que não viram, mas creram. Que o Senhor, Ele continue firmando a nossa fé nele, a nossa fé no Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, aquele que derramou o seu sangue, aquele que através do sangue nos dá acesso ao Pai, através do sangue restaurou a nossa situação com Deus, nos reconciliou com Deus. Tudo é por fé, não tem nada de humano, nada de natural nisso. Por isso, encorajo aos irmãos a participarem desse momento com fé. E enquanto partirmos o pão, também quero convidar os irmãos a cantarmos um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Porque se ali no capítulo 14 de Romanos, ali no final, dá essa possibilidade de, então, cada um que tenha a fé que tenhas para ti mesmo, e ali, obviamente, é no entendimento, né? A gente poderia colocar que poderíamos ter várias fés nesse sentido de entendimento e de clareza bíblica com respeito a alguns textos bíblicos ou com respeito a algumas situações do cotidiano, mas existe uma fé que ela não pode ser diferente. A fé de que Cristo, de que Jesus é o verdadeiro e o único Filho de Deus. E a fé de que este Cristo, Ele é o único Salvador, um só Salvador, uma só fé em um só Salvador. Não existe qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação que poderia ter nos tirado de onde nos tirou, que poderia ter nos resgatado do império das trevas e nos colocado num reino onde esse rei, ele tem desejado ter relacionamento e comunhão conosco, e tem desejado que também tenhamos relacionamento e comunhão uns com os outros. Que o Senhor, Ele nos abençoe nessa manhã e nesse momento, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer porque os nossos olhos foram abertos. Agradecer, Senhor, porque verdadeiramente não há nada de natural nesse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado porque aprove ao Senhor revelar-nos essa obra magnífica. Aprove ao Senhor revelar-nos ao Teu Filho Jesus. E nós temos a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Anunciarmos a Jesus Cristo como Deus, como o Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por esta obra perfeita, obra ímpar, obra, Senhor, inigualável. Que o Senhor possa a cada dia trazer-nos mais revelação, mais conhecimento de Ti, Senhor, e que a nossa caminhada
ela seja uma caminhada, Senhor, de fé. O Senhor nos abençoe.